Olá a todos. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de apresentar essa pesquisa neste evento de tão grande expressão e importância, uma vez que busca o incentivo à pesquisa científica e extensão universitária. Essa pesquisa foi realizada sob o fomento da Universidade Estácio de Sá, campus R9 Taquara, e sob minha responsabilidade, professora Fátima Vasconcelos. Sou doutora em educação, profissional de educação física, psicomotricista, especialista em neurociências, com atuação na educação básica e no ensino superior. Pois bem, o título da nossa pesquisa é Concepção da Psicomotricidade como Ciência e Prática por Graduandos da área de educação, mais especificamente na pedagogia e educação física. Essa pesquisa foi feita com o intuito de identificarmos qual é a concepção que egressos dessas graduações, pedagogia e educação física, constroem a respeito da psicomotricidade enquanto ciência, uma vez que essa ciência organiza a prática educacional numa perspectiva de visão de totalidade do ser humano e numa proposição de desenvolvimento humano segundo base científica, apoiada nessa ciência, que tem como proposição o desenvolvimento humano por meio dos estímulos corporais e, mais uma vez, segundo uma perspectiva de integralidade. O intuito dessa pesquisa é buscar entender como esses egressos e profissionais de educação e graduandos destas graduações entendem como a psicomotricidade se organiza enquanto ciência, porque, uma vez entendendo a organização de pensamento desses sujeitos, podemos entender quais os elementos que norteiam as opções de escolha desses profissionais, uma vez estando na sua prática, se confrontando com o seu cotidiano profissional. A base dessa visão e dessa perspectiva de pensamento é a teoria das representações sociais, pois essa ciência identifica que a forma de organização de pensamento dos sujeitos proporcionam a forma de escolha e estruturação das suas práticas profissionais. A ancoragem da organização, dos elementos que organizam o pensamento desse sujeito, faz com que esses sujeitos tenham a estruturação do seu cotidiano. Então, o objetivo fundamental dessa pesquisa foi identificar exatamente as representações sociais que os graduandos de Educação Física e Pedagogia possuem a respeito da psicomotricidade enquanto ciência. E essa forma de compreender vai identificar como esses sujeitos relacionam esses conhecimentos e como eles absorvem esses conhecimentos ao longo da sua formação para uma efetiva prontidão de utilização desses recursos na sua prática profissional. Entendendo que a psicomotricidade ela é uma ciência que tem um aporte científico fundamental e que instrumentaliza os profissionais com ferramentas necessárias para uma prática educacional constituída numa qualidade de relação, uma vez que entende o educando como um sujeito constituído nas suas distintas dimensões formativas, cognitiva, motora, afetiva e interrelacional, e entendendo também que o estímulo por meio do corpo em movimento é um estímulo associado a determinados elementos fundamentais para uma qualificação do processo de aprendizagem. Alguns estudos vêm apontando a psicomotricidade como uma ciência que afirma o seu lugar enquanto ferramenta que amplia a capacidade, a qualidade no atendimento desses sujeitos,
né? E vários estudos apontam a importância da promoção do desenvolvimento psicomotor em crianças por meio da atuação de professores, a importância da formação dos graduandos em educação física em ter na sua matriz curricular disciplinas que se dedicam ao ensino desse conhecimento, a necessidade de uma maior inserção entre a educação física e a psicomotricidade enquanto áreas, né, coadjuvantes na promoção do desenvolvimento humano, a importância da utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras como instrumentos que proporcionam o desenvolvimento motor em crianças, na educação infantil fundamentalmente, e a importância também dos alunos de educação física que não estão submetidos a essa formação específica, não absorvem, não constituem uma representação que esteja em consonância com as definições dessa ciência enquanto os seus princípios organizadores e definidores. O problema que a gente tem é que esses estudos apontam a importância da relação da psicomotricidade com a pedagogia e a educação física, sobretudo não apontam como esses sujeitos são formados ao longo da sua estruturação de formação docência e como estes absorvem esse conhecimento para essa efetiva prontidão para o atendimento dos alunos no seu exercício profissional. O objetivo, portanto, é identificar essas representações sociais para que a gente possa efetivamente entender como esses sujeitos direcionam as suas escolhas e organizam as suas práticas. Pois bem, o suporte teórico intencionado, né, e estruturado nessa pesquisa foi a teoria psicogenética de Henri Vallon e a teoria das representações sociais como fonte de elementos conceituais para que toda uma estrutura de argumentos fossem subsidiadas. O método utilizado para isso foi um método específico da teoria das representações sociais, que é um método organizado pela abordagem metodológica denominada de abordagem estrutural. Essa abordagem organizou a aplicação, a construção, elaboração e aplicação de um questionário cujas questões estão estruturadas com base na obtenção de dados específicos para serem avaliados e analisados por meio de metodologia específica da abordagem estrutural. E algumas questões também foram trabalhadas segundo uma perspectiva estatística e uma perspectiva de análise de conteúdo. A abordagem estrutural nos orienta com alguns elementos e podemos utilizar análises como a análise prototípica, com a utilização habitual de um programa EVOC, mas no caso dessa pesquisa nós realizamos toda uma análise dos dados, né, numa perspectiva manual. Fizemos também a utilização de uma análise de similitude e um teste de centralidade. A hipótese gerada é que com a construção, né, com a formação desses profissionais e a obtenção desse conhecimento específico proporcionado pela psicomotricidade, esses profissionais eles têm a possibilidade de constituir uma maior qualificação na sua formação e no atendimento aos seus educandos. Os resultados parciais, essa pesquisa ainda não se constituiu enquanto pesquisa finalizada, mas os resultados parciais apresentados, eles apontam para o seguinte cenário. A matriz curricular desses profissionais, educação física e psicomotricidade, apresentam a disciplina específica de psicomotricidade na grande maioria dos sujeitos pesquisados. Sobretudo, essa disciplina, ela não direciona os sujeitos para uma prontidão. Na matriz curricular, tanto na graduação de educação física como de pedagogia, apresentam a disciplina específica de psicomotricidade na grande maioria dos cursos
E, para além dessa especificidade, os cursos também apresentam disciplinas outras que apresentam conhecimentos associados e diluídos em outros conhecimentos, também conhecimentos da psicomotricidade. Sobretudo, a grande maioria dos sujeitos não se sentem em prontidão para a utilização dos recursos psicomotores em sua prática, o que nos leva a imaginar que os futuros, né, elementos que irão surgir a partir dos dados coletados nos questionários aplicados é que devemos imaginar qual é a formação dos professores que estão como responsáveis pela transmissão desse conhecimento nas matrizes curriculares, uma vez que essa ciência, a psicomotricidade, teve a sua regulamentação agora, recentemente, no ano de 2019. Então, podemos identificar em alguns elementos que há uma incongruência, há uma lacuna entre o que está sendo ofertado na matriz curricular desses profissionais e o conhecimento absorvido efetivamente por esses profissionais. Temos como perspectiva a ideia de que esses sujeitos estão recebendo esse conhecimento de um modo fragmentado, de um modo superficial, de um modo onde o conhecimento necessário para que efetivamente esses profissionais se percebam em prontidão para a utilização desses recursos e, portanto, qualificação da sua prática profissional ainda esteja sendo apresentado de modo frágil. Portanto, indicamos que se façam mais estudos, principalmente relacionados a essa temática, identificando outros aspectos para que possam ser elaboradas novas proposições e proposições fundamentais para que essa ciência seja oferecida de modo qualitativo e que efetivamente se constitua numa oferta em que possibilite a prontidão desses sujeitos e utilização efetiva e qualitativa desses recursos em suas práticas. Nesse momento, eu venho a agradecer a disponibilidade e a possibilidade de participação nesse evento. Um grande abraço. Obrigada.